Olá, meu nome é Hulk Janelli, sou professor universitário, design de produto, sócio criativo da Atom Studios, youtuber e podcaster. E hoje a gente vai falar aqui com Ailton Apolinário. O Ailton não é qualquer pessoa não, ele é um dos principais braços direito, esquerdo da gente muitas vezes. Esse cara ele é o que ajuda a gente, o que dá um puta de um help, trabalha com a gente em vários trabalhos, principalmente na parte do design gráfico. E foi uma honra assim, conhecer ele e alguns trabalhos que a gente já anda realizando, né? E a gente tá aqui para conversar, trocar uma ideia, que a gente troca várias ideias em reunião, em um monte de coisa, e nunca sentou para tomar aquele chopp e conversar. E aí, Ailton, beleza, cara? E aí, Hulk, feliz aí, obrigado pelo convite, feliz em participar. E vamos lá, né? Vamos papear. Cara, você é formado em design, você foi para a questão do gráfico mesmo? Como é que foi essa tua... Minha formação é desenho industrial, né? Quando eu entrei na faculdade, eu sou formado pela Estácio, formei em 2015, na Estácio lá no Rio de Janeiro, na Praça 11. Aí, quando eu entrei para a faculdade, eu entrei para fazer design. Nem era design gráfico, o curso era design. Era design. E tinha uma última turma de desenho industrial correndo. Eu entrei em 2012 no primeiro semestre e tinha formado uma turma em 2011, que seria a última turma de desenho industrial. Mas aconteceu que o design ele não fechou a turma. Então eles resolveram que a minha turma seria a última turma de desenho industrial, né? Tá. Aí quando a gente fala assim, né? Eu sou formado em desenho industrial, mas o pessoal não sabe o que é desenho industrial. Desenho industrial é o pai do design. E o design é o pai do design gráfico. E assim a gente vai... É o avô do design gráfico. Para ser mais simples. Adorei o exemplo. Aí eu entrei para esse mundo, cara, porque eu sempre gostei de arte. Sempre. Mas arte mesmo ou era mais... Arte mesmo. E só que acontece, eu nunca encontrei assim uma pessoa que, uma pessoa que me direcionasse, né? Você gosta disso, então acho que você deveria fazer isso, deveria ir por esse caminho, por esse outro caminho. Eu nunca encontrei esse tipo de pessoa. Por isso eu bati muito a cabeça. Aí eu demorei demais para entrar em certos ramos na minha vida, porque aí eu fui trabalhando, eu sou de Caxias, no Rio de Janeiro, e é um lugar de pessoas pobres, né? Tem pessoas ricas, mas é um lugar de pessoas pobres. Sim. E a gente não tem assim um direcionamento, o pessoal na época não tinha tanto acesso à informação. Aí por isso eu demorei bastante para saber o que eu queria fazer, mas eu sabia o que eu gostava. Por isso aí tentei arte, fui para letras, eu dei umas cabeçadas. Letras, cara, você foi para letras? Letras. Porque eu não tinha um direcionamento, né? Aí o que aconteceu? Eu fui conhecendo, antes de me formar, eu trabalhava, eu tinha um amigo que tinha um computador bom. Eu já gostava de fazer arte manualmente, aí eu comecei a fazer a arte no computador. Ele instalou um Photoshop e eu ia para casa dele. Eu trabalhava de madrugada no mercado online. Eu saía do mercado, eu ia para casa dele e eu usava o computador dele até dar o horário dele trabalhar. Muito amigo, né? Até hoje ele é muito amigo. Caraca, como é que é o nome dele? Manda um abraço aí, pô. Carlos. O Carlão, ô Carlão, valeu, hein, cara. Você ajudou muito Eu... nesse cara, Porra. Aí eu usava o Photoshop na casa dele e ia treinando. Eu pegava... Não tinha nem tutorial nessa época, a internet de escada. E eu ia usando o Photoshop na casa dele, ia fazendo os recortes, fazendo as artes, aprendendo ali o Photoshop sozinho. E foi assim. Aí eu fui descobrindo, conforme fui crescendo, fui descobrindo as informações. Pra você ter ideia, eu fiz o primeiro semestre, eu cheguei até o quarto semestre sem saber o que era mocap. Eu vi os caras fazendo uma arte sinistra, eu falei, nossa, como que os caras fazem uma arte boa assim? Eu tinha que fazer os bagulho na mão. Eu ficava assim, pô, o meu nunca fica bom com nenhum dos caras. Eu falo, nossa, o cara é top, que não sei o quê, mas eu, geral, já trabalhava com isso, já tinha convivência com a agência, tudo. Ali na Praça 11, né? Tinha uma galera que já era do Zona Sul, já era da parte ali mais rica, e eles já tinham conhecimento, já tinha máquina em casa, tinha tudo.
E eu não sabia como é que os caras faziam. Por isso eu demorei demais para me encaminhar, para descobrir o que eu queria. Você, quando falou que fazia arte, fazia o quê? Era pintura? Era o quê? Era o que A tipo de arte? pintura. Eu Pintura? pinto, desenho, eu sou ilustrador também. Eu faço muita coisa à mão, pintura, fazer a quadro, guache, Que irado, esse cara. processo de pintura eu conheço. Por isso que eu tenho bastante convivência com tinta também. Pô, ó, não sabia dessa, cara. Caramba, que legal, velho. Eu não pratico tanto, mas eu gosto de grafite, gosto de ficar pintando a parede. Até hoje, né? A casa da minha mãe, que era o meu quarto, é Aham. tudo pintado. Tudo grafitado. É, que Que não era nem irado. grafite, era pintado à mão mesmo. Tá, tá, tá. Tudo pintado. Eu fazia a tinta e ia lá pintava à mão. Tudinho. Que irado, velho. Sério? Que doido, meu. E por que que você não foi para esse lado assim do grafite mesmo? Não Tal. foi porque eu tinha que trabalhar, né? Aí eu não tinha. Boa. Que até não foi depois da faculdade, foi um pouco antes da faculdade. Eu fiz um curso de grafite Ah, com o Marcelo Eco, que é um cara bem conhecido lá no Rio de Janeiro. tá. Ele, na verdade, assim, você é de São Paulo, se você vira um grafite dele, você fala assim: ah, esse aqui é o É Marcelo Eco. dele. Tipo, igual ver um grafite do Gêmeos, né? Que você falou, ou do Cobra, você É, fala. É dele. Ah, é legal. dele, exatamente. É uns bonecos assim com o rosto pontudo, entendeu? Bem Ah, acho que eu sei o que que é, cara. esquelético, Eu sei qual que é. Eu bem sei qual que é. magrinho. Sei. Sei, tô Ele ligado. gosta muito de fazer o personagem saindo do muro, Aham. entendeu? Como se fosse a Lince Negra, assim, cortando o muro. Ele faz muita coisa assim. Nossa, que Aí eu irado. fiz um curso com ele, só acontece, eu não fui muito para essa área porque é uma área mais marginalizada e gasta muito também. Eu sempre Tá. tive esse problema com grana, né? Sim. Sim, esse problema com grana. Aliás, em design É. é impressionante, né, cara? Outro dia eu tava fazendo um cálculo, até falando, meus cunhados aqui, eles são médicos, né? Eu tinha uma outra cunhada também que era médica, e a gente começou a comparar preço de livro, cara. Cara, os nossos livros do design saíram mais caro que os livros dos caras de medicina, cara. E assim, não é alguém que me falou, eu fui lá e fiz o cálculo. Assim, em um semestre eu gastava uma coisa que o cara comprava, sei lá, né, um manual de anatomia que custava 700 pau, caro pra caramba, mas o cara ia usar os 9 anos o resto da vida dele, né? Aham. De atualizar. Meu, eu lembro que a gente podia gastar isso por semestre, dependendo do livro, cara. Um livro, qualquer livrinho meia boca, assim, de que tinha alguma coisa, principalmente esses de cinema que mostrava por detrás, fazendo mocap, que eu adorava, 200 pau, 300 pau. Eu lembro que comprei o primeiro Star Wars, era 300 conto, behind Uhum. scenes, e, meu, eu acho que economizei 2 meses para comprar o negócio. Caro pra caramba, bicho. Porra. É, livro. No meu período de faculdade, eu fiquei muito na biblioteca. Muito, Pode escrever. Também. muito. Porque o livro era muito caro. Muito caro. Nossa, eu atrasava demais. Teve um período. Teve uma vez que era assim: eles pegavam, você atrasava um dia, aí eles davam uma semana de. Ah, uma semana você não pode pegar De livro. lambuja. Ah, tá. Outro, De punição. aí eu pegava o livro, já teve uma vez que eu fiquei um período inteiro sem poder pegar livro. E Caraca. atrasar, não, eu preciso pegar o livro. Eu preciso pegar o Caramba, livro. 6 meses, o semestre inteiro. 6 meses. Nossa, eu chegava lá, eu Sacanagem, cara. chorava demais. Os caras já até me conheciam. Não, 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 por favor, porque eu preciso pegar outro livro, não sei o quê. Aí eu tinha que chegar mais cedo para pegar e poder usar o livro direto lá na biblioteca. Puta, pior que é uma sacanagem, né, cara? Quando a gente para pensar, eu lembro que eu também pegava uns livros, era uma semana. Porra, uma semana não dá para Ah, estudar, cara, o que você tinha que fazer. Às vezes você ficava não com dá livro, você mesmo. ficava um mês, assim, vendo um monte de técnica, ou um monte de. Porra, era mó irado. Era meio ridículo, cara. E você pega esse negócio de referência cruzada, né? Você pega um livro, aí o livro fala sobre cor. Uhum. Aí chega numa parte e você fala sobre cor. Aí você, pô, isso aqui. Aí você vai ler sobre cor, aí você para aquele livro e começa a ler o outro para se inteirar do que o cara tá falando naquele livro. Aí você vai continuar, aí já acabou a semana. Acabou, Aí você é. não leu um capítulo. Eu acho muito injusto, cara. E daí eu lembro que eu conseguia só renovar mais uma semana. É, Tipo, mas era eu assim. fazia renovar no máximo mais uma semana. Puta, era um inferno, cara. Eu também. Aí ficava Como. aquele cartãozinho atrás só com o seu nome. Exatamente. Exatamente.
Eu lembro que eu me ferrei muito por causa disso também. Não cheguei a Aí ficar o cara 6 meses. pegava o livro atrás e falava, nossa, esse cara é burro. Eu vou o mesmo livro 3 meses. Só tem o Pode nome dele escrever. aqui. Parece quando a gente alugava fita de videogame nas locadoras, né? Alugava no É, final de semana, no próximo final de semana mesmo, no próximo final de semana mesmo, poder ver. uhum. Pode escrever, para poder jogar. Era a mesma coisa. Cara, que irado. E é legal essa transposição, né? A gente sempre fala que, pô, qualquer software que você tem aí numa máquina e tal, ela na verdade só potencializa. É, Cara, ajuda bastante, né? Você ter tido a noção da pintura na mão, do picho, do grafite, tal, na mão, para poder hoje entender as ferramentas ou até saber como usar ferramentas do Photoshop, dessas é, coisas, né? Ajuda bastante, né? ajuda muito. Quando eu tenho que ensinar alguém a Photoshop, Ah, quando eu vou falar sobre camada, eu falo sobre. Não tem aquela. Quando você fazia arte na escolinha, você pegava, colava, e você queria colar o bonequinho, você ia lá e recortava o bonequinho, colava por cima e tal. Eu sempre dou esse exemplo para mostrar a pessoa, para ela entender. Pelo menos sempre quando eu dou esse exemplo, a pessoa, tá, entendi, então o que é camada? Porque a gente antigamente fazia como? Pegava, ia fazer um bonequinho, recortava e colava em cima, do fundo. Vamos botar uma árvore aqui, recortava e colava lá, não sei o quê. Sempre quando eu vou falar sobre Photoshop, eu lembro disso. Com cor também, quando é CMYK, eu não tenho problema, eu tenho problema aham. com RGB. Tinha uma professora que Elô. Nossa, ela pegava e falava o código da coisa. Qual cor? RGB, qual o número você é? Nossa, Tanto, cara, pelo tanto. amor de Da Deus. tal cor. Ela falava o Hexadecimal. hexadecimal. Ela falava, cara. Eu achava incrível. Puta Meu merda. Deus do céu, essa mulher é doida. Ela falava um número, cara. Nossa. Qual que tá aí? É bege, né? É bege. Nossa. FF543, É, né? Jogo da velha, né? Era jogo da velha, não era nem. Hoje em dia a gente fala hashtag. Era é. jogo da velha, não era? E ela falava a cor que dava. E esse negócio da experiência da mão é muito bom. Aí tem um problema também, que a gente vai começar o processo. Eu estou matando isso um pouco, né? Não. Mas todos os professores da faculdade recomendam isso, você começar na mão. Eu sempre comecei na mão, né? Tá, depende muito, é engraçado. Eu também fui aprendendo, né? Acho que a gente também vai aprendendo a usar o software e a pensar o que você quer chegar, né? Eu lembro que eu também, né? Eu tinha muita cultura do pessoal falar assim, desenhar na mão, né? Tanto que eu me arrependo. A única coisa que eu mais me arrependo é de ter parado de desenhar, porque eu entrei na faculdade desenhando bem, cara. Desenhava as capas do Iron, desenhava os gibis que eu via, Uhum. desenhava essas porra. Aí depois eu me apaixonei por 3D. E, cara, na hora que eu aprendi Rhino, que foi depois que eu me formei de vez, eu falei, cara, caí direto pro Rhino. Hoje em dia eu crio no Rhino. Eu desenho alguma Uhum. coisa, mas eu crio no Rhino. E eu tenho facilidade, assim. Mas uma coisa que eu faço bastante é uma ordem inversa, que é engraçado. Que é, eu até falo para os alunos, falo, olha, cara, não importa muito onde você começa, só não pode achar que a ferramenta vai resolver, é você que vai resolver o problema. Porque, por exemplo, modelar em 3D é uma coisa que acontece. Por uma vez estava até o Marcelo, né? Ele estava dando, que é um que ajuda a gente também em 3D quando precisa, aqui no escritório, e no professor lá da FAAP, né? E ele puta, perdi, que merda. Ele ia Não, falar alguma coisa sobre 3D, não, sobre o lembrei, processo. ele contou um caso, cara, um case dele. Eu lembrei do case, eu tava lembrando de outras coisas também. Um case, ele falou que ele tava ensinando a fazer um celular. Tinha um projeto lá que eu tinha que era um celular e tal. Aí o aluno falou assim: Ô professor, onde é que tá botão aqui? Ele falou: botão do quê? Da linha? Botão do plano? Botão do quê que você quer? Não, não, o comando para fazer botão de celular. Pô, cara, você vai modelar o botão do celular, cara. Ah, não tem um comando para fazer o botão? Eu falo, não, bicho. Eu já peguei Assim, isso uhum. também. Tem até um meme, né, do Photoshop quando o que o cliente pensa. Aí tem mostrando um menu, aí abre o menu, aí tá lá as artes todas prontas. Folder pronto com logotipo, folder pronto com telefone, folder pronto com imagem. Que é exatamente assim. Ah, Hoje, a gente tava passando um negócio parecido com o trabalho que a gente tá fazendo junto, né? O cara, mas não é, fica rápido. Não, velho, caralho. Agora a gente vai finalizar, porra. pô, sabe, tem todo um processo atrás. Hoje em dia, eu já estou até cortando esse processo
pegar e ficar ali rabiscando ou ficar no computador, né? Aham. A minha esposa pega e fala, o que você está fazendo? O que você está preocupado com alguma coisa? Tal, não sei o que eu paro. Aí eu fico ali ruminando a marca, pensando em tudo, pensando o que a gente pode fazer, como é que... Aí quando eu vou para o computador, eu já tenho mais ou menos alguma coisa pronta. Por isso que quando eu vou postar portfólio meu, ou postar projeto, alguma coisa, o pessoal posta lá assim, eu fico assim, pô, acho que eu deveria rabiscar um pouco para mostrar que eu Você peguei e desenhar, sei lá. rabisquei, né? Que eu É, tentei fazer alguma coisa. Porque a é, pessoa mostra lá vários erros e acertos até chegar no lugar que ele quer. Eu é. não, eu fico ali quieto, pensando o que a gente pode fazer e tal, não sei o quê. Aí eu vou na pesquisa, eu fico ali pesquisando, faço todo aquele... Benchmark, né? não, faz um painel Ah, semântico. o painel semântico, É. sim, Aí sim, eu sim, sim. pego, faço aquela mega pesquisa, o painel semântico, e fico ali, o que a gente pode aproveitar, o que pode fazer, tal, não sei o quê. Aí fico ali no briefing do que a pessoa respondeu, né? Porque, como eu sou mais velho, para mim o briefing importa muito. Sim, Entendeu? E o briefing ainda é melhor quando uma conversa com a pessoa, né? A sim, pessoa vai, sim. responde e depois conversa, aí completa mesmo o negócio. Aí eu fico ali em cima do briefing da pessoa pensando o que, é que ela quer, o que a gente pode fazer, o que a gente pode fazer. Por isso que eu tenho um problema quando a pessoa não responde muito. Aham. Eu fico assim, tal, não sei o quê. Yeah. Aí fico ali quieto, pensando, ruminando aquilo. Aí minha esposa acha que eu estou pensando em conta, dívida, alguma coisa, mas não, eu estou ali pensando no projeto. Aí quando eu vou para o computador, eu já sei mais ou menos o que eu quero. Aí eu já vou, aí eu já acontece, o aluno geralmente ele está aprendendo, ele já faz isso, né? Ele vai para o computador sem pensar no que ele vai fazer. Sim, Como é sim, que erra, sim, acerta. sim, sim. Eu já tenho um processo diferente. Pelo menos até hoje eu não vi ninguém falando que pensava nisso, né? Fazia Como, dessa assim? maneira. Como assim? Pensar de que. Como assim? De que maneira? Que não vai para o papel para ficar rabiscando, fica ali pensando no projeto antes de fazer qualquer Ah, coisa. tá. Puta, cara, a gente é parecido, engraçado, a gente é parecido. Eu sou nesse. Uhum. Tem horas que eu dou. Você falou disso, eu pareço que eu tô com um descansador de tela, eu fico assim. Aí minha noiva fala, tá tudo bem? E ela, não, a sua mulher, ela é da mesma área? Ela é de marketing, mas É de uma, não. bom, mas é uma área parecida. A minha é tipo RH, né? Fez Aham. administração. Ela olha e fala, tá tudo bem. Eu falei, não, agora já acostumou, eu fico assim. Ah, tá. E quando eu não tô conversando sozinho, pô, puta, não, essa forma não dá, dá. Eu saio do computador e boto uma forma e vejo. É engraçado, é engraçado. Mas eu acho que isso, cara, eu vejo que isso é também, vai da experiência, né? Vai da É. expertise. Você já fez tantos testes, porque eu lembro que, meu, para 3D, cara, o que eu modelava qualquer coisa em 3D para poder aprender o que que Uhum. era. E agora eu já sei os caminhos, sabe? Eu acho que é a mesma coisa para criação, você meio se adapta. Quer ver uma coisa que eu demorei para entender como funcionava e realmente fazer funcionar? Você comentou aí, foi painel semântico. Eu acho que na faculdade, eu fiz de 97 a 2000, né? Eu acho que na faculdade não ensinaram direito o que era painel semântico, cara. Na boa. Assim, fala, você pega um monte de imagem, coloca lá referente ao teu projeto, sabe? Nunca ensinaram que aquilo era uma forma de linguagem. Nunca viraram para mim e Uhum. falaram, olha, isso aqui representa o que você quer passar, né? Então não é você pegar uma imagem e jogar, é você falar o que você quer passar, né? Aham. É, tanto que parece a mesma coisa, mas não é, porque quando caiu a ficha, né? Quando começamos a fazer, começou a falar, bom, e na verdade o meu painel semântico é para explicar para outra pessoa, ou para explicar para mim mesmo daqui a um tempo, mas para explicar para outra pessoa qual é o caminho que eu quero passar. E não tipo, Uhum. porque a referência você pega de monte, né? Então, É. falar sobre picho, sobre, por exemplo, vou fazer uma coisa baseada numa arte urbana. Posso pegar uma porrada de referência e montar para mim aquele banco de imagem. Beleza. É. Só que na hora que eu vou passar para o meu cliente, eu vou focado nas imagens do que eu trabalhei, e não em todas, né? Então, acho que foi uma coisa que foi. Eu percebo que às vezes eu acho que passam errado o painel semântico. Fala, pega umas imagens que representam e põe. Não é bem isso, né, É. cara? Porque aí você pode pegar, você quer fazer um projeto, um produto mais luxuoso. Aham, Aí você pega um bagulho todo colorido, um negócio urbano, que não tem nada a ver, e coloca ali como referência. aham, Aquilo ali vai ficar perdido ali, não vai te aham, servir para nada, entendeu? Você aham. só fica catando ali.
No momento de pesquisa, sim, eu recolho tudo, saio recolhendo, depois, não, peraí, isso aqui me serve, isso aqui não serve, isso aqui eu não quero usar, isso aqui não tem a mensagem que eu quero passar, isso aqui não é o caminho correto. O negócio pode ser até bom. Não sei se acontece com você, né? Você pega um negócio que é muito bom, mas que ele não serve para aquilo. Não serve, Aí você Porra, pega e pra deixa lá caramba. guardado. Não tem a linguagem, não tem o... É isso aí. Uma coisa que eu achei legal no teu tipo de trabalho também, que é parecido com algumas coisas que eu faço, acho que também teve esse negócio do alinhamento, e que eu aprendi algumas coisas até com você também nisso, foi a eficiência. Eu acabei demorando bastante para aprender, né? A gente tomou muito na cabeça para aprender, mas eu vejo que você já tem esse tato, assim, que eu acho muito bom, que é, cara, eu não vou apresentar 3 propostas, não vou apresentar nem 10. Vai ser uma, no máximo 2, porque eu sei o que eu tô fazendo, né? Eu acho que é por aí. Daí não tem aquela problemática do cliente ficar escolhendo e fazendo o ornitorrinco, né? Também é o outro meme que tem, né? O ornitorrinco o briefing, é o pato que o cliente aprovou, né? Aquela história. Eu acho genial isso, cara, né? Isso foi com Eu tive. experiência ou foi, tipo, já sacou de primeira, porque você trabalhou em algum lugar e pegou essa... Não, foi na faculdade eu tive uma professora que era chata demais. Eu tive duas professoras. Uma era chata demais, ela não gostava muito de mim, mas ela tinha essa filosofia, fazer só um. E tinha uma outra professora que, a Paula, que era show, que ela falava assim: se você apresentar 3, o cliente vai fazer um Frankenstein. Uhum. Entendeu? Vai pegar a orelha de um, vai pegar o olho do outro, vai pegar a boca do outro e vai montar. E você vai ter um projeto que você não vai poder, não vai te servir de nada, não vai te servir de portfólio, porque agora vocês estão no começo, vocês têm que ter portfólio. E você não pode colocar qualquer coisa no portfólio, tem que ser um produto muito bom. Então, acontece, você não pode fazer isso. Para isso, você tem que fazer todo o processo anterior bem. Você tem que fazer o briefing bem, você tem que entender o que o cliente quer bem, você tem que pesquisar bem, você tem que fazer tudo bem. Para quê? Para você não precisar ficar mostrando um monte de coisa. Então, o que acontece? Eu não sei se você percebeu, eu gasto um tempo maior Sim, antes de mostrar alguma sim, coisa. sim. Para pesquisar. Eu pesquiso sobre a área de mercado, uma coisa que a galera não faz muito, Não mas faz como eu mal. trabalho com muito cliente pequeno, esse cliente pequeno, ele disputa ali com o pessoal que está em torno dele. Então, o que acontece? Eu vou ali na região dele, digitalmente, né? Eu vou pelo Maps Sim, e sim, sim. pesquiso quem são os concorrentes deles ali na localidade. Ali na Que localidade eu legal, vejo cara. que, vou dar um exemplo, é uma imobiliária. Aí tem 10 imobiliárias em volta, eu vejo o que as 10 em volta estão fazendo. Entendeu? O que elas estão fazendo em relação à marca, em relação à gestão da marca dela, em Onde é que você relação falou que a... você vai, cara? Você vai aonde? Não, eu vou no Maps. Maps. Ah, no Maps. Tá, tá. No Google Eu entendi Maps. Max. Eu falei, nossa, esse aí eu não conheço esse acesso. No Vou no Maps. Google Maps. Até porque hoje em dia não dá para ir lá no cliente, né? Sim, sim, Aí, sim. aí eu vejo ali o que a pessoa está fazendo, aí eu pego isso tudo junto com o concorrente ali e vejo o que eles estão fazendo aqui. Eles estão usando esse tipo de cor, tá? Não sei o que a gente pode fazer para destacar, tudo Que mais. louco, Né? cara. Aí o que acontece? Quando eu vou apresentar o projeto, aí o cliente já fala: ah, não, mas isso aqui tá assim, tal, isso aqui. Não, eu gosto imobiliário, mas eu gosto de que tenha vermelho na Uhum. imobiliária. Aí eu vou explicar para ele, mas o que acontece? Todo mundo à sua volta está usando vermelho. Se você usar o vermelho, você só vai ser mais um. Mais um. Então é melhor a gente usar, em vez de usar um vermelho, usar um bordô, que aí você vai se diferenciar dos outros, tá? Não sei o quê. Isso eu estou dando um exemplo, né? Porque é interessante. Aí acontece, fazendo isso, pegando as informações bem do cliente, com um briefing fechadinho, eu já tenho exatamente o que ele quer. Ele pode chegar na hora da apresentação e falar assim: ah, não era isso que eu queria, mas foi isso que ele pediu. Sim. Entendeu? Por isso que eu tenho um problema com um cliente que não responde o briefing. Não, pode fazer o que você quer, o que você acha, tal, não sei o quê. Que é aquele cliente que ele pega e fala assim, ele não sabe o que quer, mas sabe o que não quer. Mas sabe o que você. Mas ele quer que você tire da cabeça dele o que ele quer, que É. nem ele sabe, né? Bem por aí. Foda. Aí você chega, apresenta para ele e fala assim,
verdade, eu queria amarelo, eu queria essa fonte, eu queria esse martelo, eu queria esse sofá, eu queria esse museu. Mas por que você não falou antes? Ah, porque agora que eu vi o seu, eu sei o que eu quero. Entendeu? Ai, meu Deus. Eu já tive muito cliente assim. Aí quando você pega cliente assim, você vai aprendendo ali e tal, não sei o Sim. quê. E a Paula, eu não era muito chegado dela, mas assim, as coisas que ela falava eram muito pertinentes. Quanto mais que ela tinha uma agência, eu tenho ainda, não sei, aí é muito pertinente, era muita experiência. É esse tipo de coisa eu peguei. Entendeu? E a gente aplica muito com cliente pequeno. Cara, que louco, cara, esse negócio do Maps, porque tem tudo a ver, inclusive, até com a dinâmica que a gente tá falando hoje das cidades, assim, sabe? Das Ah, cidades inteligentes, que é microcentro, sabe? Que tá acontecendo. Inclusive, a França tá querendo fazer aquela cidade de 15 minutos, um negócio assim, que é 15 minutos a pé, né? Que são os novos conceitos urbanos. E é legal porque, cara, você trabalha o regional, né? É uhum, interessante isso. Porque realmente, quando a gente pesquisa, a nossa tendência é pegar os macro, né? Então, vou fazer uma marca de, sei lá, uma marca de pet, ou essa de chá que a gente está trabalhando aí. Aí você vai uhum, ver os concorrentes da marca, do mercado, tal. Mas peraí, cara, aonde o cara vai estar, né? Como ele vai é, agir, como ele vai se portar, né? É interessante isso, porque daí você pega micro, quem trabalha muito bem também com coisa micro, é interessante isso que você está falando, é o Sebastiani, né? O Sebastiani, ele focou também nesse nicho, né? O Guilherme uhum, Sebastiani. Ele falou, cara, vou focar em nicho de pequenos. E é interessante isso, cara, quando você faz um map, faz aquela investigação local, né? é, Tipo, se a gente para pensar em grandes empresas, tipo Coca-Cola, ela trabalha no mesmo viés, né? Ela fala assim, pensa global, mas age local. Tendo Coca-Cola Azul e Parintins, por exemplo, né? é, Investindo no Guaraná Jesus ali no Maranhão. Quer falar, cara, não adianta, eu não preciso tirar daqui, mas eu preciso investir aqui, porque é, aqui funciona. Muito louco isso aí que você faz, cara. Não sabia isso aí, é legal pra caramba. O que eu faço com o cliente é tentar botar ele no chão, né? Então, uhum, eu quero porque não sei que ela quer sair do chá, né? A gente tava discutindo, não, porque eu quero tal, porque o mate leão, porque eu falo, cara, assim, ó, mate leão não tem nada a ver com você, você não vai ser daquele tamanho, vamos para outro lado, calma, a tua linguagem é essa, o teu público tá mais por aqui, pé no chão, negão, pé no é. chão, né? E para alinhar a expectativa, porque senão o cara pira, né? Mas que legal, cara, interessante isso, ó, começar a usar essa porra aí, legal isso. Ah, Vai isso no é muito Maps e vê bom. na região. Caramba. É legal, porque é verdade, cara, o cara não É tem a noção porque, do mundo, né? porque mesmo com o mundo globalizado, geralmente essa pessoa ela não é tão online. É verdade. Ou o negócio Você, não é online, né? é, É, você pode ter até um cliente pequeno, mas que o cara ele é muito ativo online. perfeito, Aí tem um perfeito, diferencial. Aí o perfeito. que acontece? Aí a gente não trabalha a marca diretamente. A gente faz uma marca muito boa, uma marca que vai causar pregnância, que vai ficar na cabeça da pessoa, mas a gente tem que trabalhar todo o restante que tem essa marca. Seria o Quando o brand cara dela, trabalha, por exemplo. quando o cara trabalha online, a gente tem que pensar numa outra estratégia para ele, que é uma estratégia de um patrocinado, o público que Uhum. ele vai alcançar, quem que esse cara quer alcançar, quem que ele quer que assista o vídeo dele, entendeu? O cara ele pode ser um cara local, mas como ele trabalha muito online, a gente precisa pegar e mudar a dinâmica da marca dele. É o cara que Entendeu? usa a internet mais do que só para ver o que está acontecendo, né? Usa É, realmente como uma ferramenta, né? Que, aliás, tá bem difícil, né? Tipo, o pessoal ainda não entende a internet como ferramenta, né? A gente está é, sentindo bastante isso, a gente, dentro do YouTube, do podcast. O pessoal falou, mas agora não tanto mais, né? Mas o pessoal falou, mas por que você está fazendo YouTube, podcast? Mas isso você não vai perder a informação? Eu falei, não, ao contrário, eu vou cansar menos para explicar o que eu faço, né? O que a profissão uhum, faz. Cara, que muito louco isso aí. Achei muito legal essa. Me lembrou muito quando eu fui fazer a pesquisa do mestrado. Isso aí que você fez. Porque eu tinha que fazer lá, daí eu escolhi o tema de cowork, e como era em São Paulo, você tem que escolher a região. Eu lembro que eu fui Google Maps, depois eu ia visitar os cowork, fazer o levantamento de cada um, que foram aí, eu acho que eu fui uns 40, e ainda descobrindo os outros para entender o que cada região atendia de demanda. Me lembrou muito isso, cara. Que legal isso, cara. Porra. na minha graduação, eu fui também para a rua para fazer pesquisa. Eu fiz a meu TCC foi sobre, eu falei sobre câncer. Eu Nossa, fiz um sério? material, eu fiz um material gráfico de apoio
para o paciente com câncer. Que legal, Só que cara. para criança. Tá. Aí que acontece? Na minha pesquisa, eu peguei e fui aí no. Na Casa Hope, por no acaso? sim, Minha Casa mãe, Roupa, eu fui naquela do McDonald's. sei, Alegria. Ai, como é que é o nome? Eu sei qual que é, eu sei qual que é. Centro de câncer. Ah, É, agora eu não lembro é, qual acho que eu fui. é Eu que eu fui perguntei no. da Casa Hope, porque minha mãe foi coordenadora educacional dentro da Casa Hope, Uhum. por causa das Cara, crianças. Porque eu fui crianças em com. 2 hospitais aí em São Paulo. Que louco, cara. Só fazer pesquisa. No Rio também tinha. Aí eu fui fazer pesquisa para necessidade, para demanda. Aí no meu TCC, eu peguei e fiz um material gráfico, aí eu entrevistei 3 pessoas que tiveram câncer, aí eu fiz uma revistinha com a história deles, né? Foram Uhum. pessoas que superaram o câncer, eu fiz 3 revistinhas, aí eu fiz Tá online essa revista? Tem como ver? tá no meu portfólio. Ah, então, ó, embaixo aí, ó, galera, eu perguntei pra ele, porque embaixo aí a gente vai botar na descrição pra vocês darem uma olhada. Projeto editorial para a humanização do câncer Ó, que infantil. irado, cara. Muito Ó, legal. aí embaixo na descrição tá o link, hein? Aí eu fiz a revistinha contando a história dessas pessoas que superaram o câncer. Eu fiz uma outra revistinha falando sobre o que acontecia com o corpo da criança durante aquele período. Eu fiz tipo um manualzinho sobre comer verdura, alimentos, Tipo, a boas importância da práticas, né? Entre alimentação. aspas. Eu fiz um cartãozinho que tinha. Acontece, a criança ela fica muito fragilizada, né? Aí eu fiz um cartãozinho que a criança ela não precisava falar. Ela pegava, escolhia o cartãozinho para dizer como é que ela estava se sentindo. Que irado, Né? cara. Aí eu fiz um, um outro cartão que era com nível de dor, né? Porque eu estava pensando Ah, é nessa coisa verdade. da criança não conseguir verbalizar o que ela estava Sim, sentindo. verdade. Aí tinha umas carinhas e nas carinhas ela mostrava a intensidade da dor que ela estava sentindo. Puta, que irado, Né? velho. Uma cartilinha com os direitos que os benefícios, entre aspas, né? Que o Aham. paciente com câncer tinha, essas Uhum. coisas assim. Aí eu fiz uma pesquisa gigante, cara. Foi muito legal. Que legal, cara. E lá você tinha Né? um ano todo pra fazer pesquisa ou era aqueles 6 meses? Não, 6 meses. 6 meses, tá. Aí o que aconteceu? Semestre. Na outra turma, no outro semestre É? que eles mudaram, que foi 6 meses de pesquisa e seis Seis meses meses de de trabalho. aplicação. O meu não, foi 3 meses de pesquisa. Três não, né? Foram 4 meses 2 meses de dá o total. pesquisa e Dá 3 meses de aplicação. Não, na verdade dá 4 meses, cara. 5 meses quando dá muito. É, Quando vai 5 meses fazer é mesmo. muito. Quando dá muito é Sim. isso. Né? Que a gente faz cálculo. Caralho, meu, que trabalho. Foi bem Não, não na foi bem. banca? Não. Por Cara, eu quê? fiquei com muita raiva, porque deu uma merda lá na gráfica, sempre a gráfica, né? Sempre é graça. Aí eu não consegui entregar no dia. Aí a mulher já. A banca já foi tirando ponto já, e eu chorei, pedi pelo amor de Deus, pelo amor dos meus filhos, deixa eu apresentar. Aí, com pena, ela deixou eu apresentar, e deu, tipo, era 6, ela deu 7. Nossa, Bom, na então os época caras eu gostaram tô. pra caralho. Pô, se era 6 e ainda jogaram pra 7, porra. Jogaram para 7. Mas eu fiquei com raiva porque outros trabalhos mais idiotas ganharam 9, 10. Sim, Né? sim. Eu Não, eu ganhei 10. perguntei porque é muito engraçado, né? Banca é meio, eu falo para os alunos, né? Banca é meio sacanagem, assim, porque Uhum. só 3 pessoas vão avaliar. Na minha banca eu tive uma infelicidade de ter uma pessoa que tinha acompanhado meu trabalho do começo ao fim, que foi meu orientador. O resto nem sabia do meu trabalho. E, cara, descer além, coisa que não tinha nada a ver. Tipo, meu trabalho não era Uhum. proposta, sabe? Tipo, eu tinha feito uma máquina de lavar, passar e secar, e a gente focou bastante em provar que aquilo lá funcionava, que estava certo. Fez modelo. E daí a gente fez eu fiz um formal, tamanho 1 para 1, mas era bem formal. E que, tipo, tinha lá as funcionalidades, mas não era o foco, não era aquele formal. Até que ficou legal, tal, mas ok. Mas o foco era o sistema, tinha o sistema funcionando, tinha o produtinho com o sistema, tinha tudo, né? Que era uma Uhum. inovação. E meu orientador acreditou nisso, eu também, tanto que eu sigo muito a linha dele, que era o falecido Barba, grande Barba. E aí, quando eu fui para banco, o cara falou: mas legal, não, teu conceito e tal, mas essa máquina aí falta coisa. Eu falei: não, mas o trabalho não era isso, assim, a máquina é uma representação
Então eu não fiquei pensando em micro detalhes na máquina, eu fiz mais um mock-up Aham. grandão, tamanho para um, que eu abria, mostrava, mas eu tinha o sisteminha pequeno mostrando. Não, mas tinha que ser, você está fazendo design. Aí eu fiquei puto, cara. Também fiquei com 7, fiquei puto da vida. Acabaram com o trabalho, falaram que aquilo não era trabalho de design, que não era coisa de professor Pardal. Aham. Mas passei e tal, fiquei mal. Meu orientador me deu 10, ele deu 10 na nota, e falou assim: soltou uma, falou: vocês não sabem o que é design, cara, isso aí é design. Que ele era um cara que ele tinha trabalhado na Glock. A Glock era a empresa de panela de pressão. E daí ele falou, Aham. cara, ele descrevendo umas coisas, que ele viu que eu tinha esse perfil de pensar, desmontar as coisas, pensar, sempre tive esse perfil. E é um cara que já vinha me acompanhando desde, eu acho que eu tive aula a primeira vez com ele no no terceiro semestre. E depois eu fui acompanhando, a gente virou brother, virou amigo mesmo, assim, tipo. Uhum. E daí, que era um professor que eu sempre ia comentar, ele, o Milton, que ainda dá aula lá, tal. Eram os caras que eu era mais grudado, assim. E ele uma vez contou um caso, ele falou, cara, é foda esse negócio do design, porque, por exemplo, eu trabalhei na Glock um puta tempo, Hulk, e eu tava fazendo o TCC já. E aí ele falou assim, eu trabalhei na Glock um puta tempão, e aí a gente tá fazendo um projeto pra Glock, não na Glock, pra Glock puta tempão, e a gente tava fazendo um projeto, eu precisava, minha meta era conseguir economizar dinheiro pra Glock para pagar tal funcionário, como é que a gente podia otimizar a produção. Cara, aí fazendo estudo de pressão, a panela da pressão tem a válvula, fazendo estudo, um monte de coisa para ver onde é que podia tirar. Cara, eu consegui tirar 1 milímetro da válvula de pressão. E esse 1 milímetro, cara, pagava o RH inteiro da empresa e mais alguns setores, né? Porque, tipo, era 1 milímetro da panela de pressão ali do coisa que a gente conseguiu tirar e manter a segurança. Falei, porra, legal. Aí ele falou, cara, isso não dá prêmio. Falei, Uhum. entendi. Falou, você tem que ver para que lado você quer ir como designer. Tipo, você vai para o lado de prêmio, eu não estou menosprezando, mas tá falando, eu acho que você tem mais o perfil desse cara. Então se prepara que você não é de prêmio esse tipo de coisa, né? É outro perfil, é outra linha de pensamento. Eu falei, porra, legal. Aí foi quando eu falei, não, eu queria ir para essa linha. Daí ele começou a me incentivar a pegar o projeto. E, cara, eu lembro que na área de engenharia, ajudar a desenvolver junto com os caras, entender como é que era. Foi para a empresa de 5 a seco para ver como é que funcionava a lavagem de roupa. Foi entrevistar não sei Uhum. quem, fiz toda a pesquisa, né? E aí deu essa treta. Teve um até que eu fiz uma pesquisa no começo. Essa foi engraçada demais, cara. Na primeira banca, a gente tinha 1 ano, 6 meses de pesquisa e depois resolveu o projeto, né, o desenho. Eu lembro que eu estava lá no terceiro mês, resolvendo, tal, pensando, e daí eu pensei num jeito, que era uma máquina usando eletroímã, né? Aliás, usando ímã não, usando elétrons, né? Uhum. Elétrons direcionados, e dava certo, sim, teoricamente dava certo. Aí foi engraçado que eu fui aonde? Eu tava vendo, aí a gente tinha um professor de matemática, ele falou, cara, vai lá no IPEM e pesquisa lá com os caras. Eu fui aqui no IPEM da USP, né? Que é é um centro de tecnologia tal, que tem da USP. Fui lá, cheguei e tal, falei, olha, eu tava pensando nisso, é possível? O cara falou, é possível. O que você falou faz sentido, mas você vai precisar de como é que é? Uma usina nuclear, e, cara, você vai pagar, quando você ligar a máquina, você vai desligar meia cidade para você fazer isso. Mas é possível. Porra, velho. Pô, porque você condicionar o elétron do jeito que você quer, cara, tipo, É. é fissão, cara. Você tá. Eu falei, porra, mas funciona. Na teoria funciona. Uhum. A ideia é boa, só não dá para A ideia aplicar é boa. agora. Entendeu? Aí eu lembro que eu tinha um outro diretor que falou: não, tudo bem, qualquer coisa você defende lá no final do ano. Ele era o Carvajal, que era um cubano. Falou, qualquer coisa você defende lá no final do ano que você vai instalar essa máquina em Marte. Aí lá Uhum. funciona. Aí eu fui para outra coisa, fui entender, mas foi engraçado. Foi bem por aí. Que doideira, cara, que louco isso. É. A Pô, gente tem umas ideias que não. Olha assim, não dá para aplicar, não dá certo. Eu tive uma ideia uma vez, eu estava até conversando com a minha esposa, né? Contando para ela, que foi. Eu cheguei para um amigo meu, né? Que ele trabalha com refrigeração. Aí eu falei assim: ô, Fulano, a gente podia pensar, e como eu não tenho. Tinha noção nenhuma disso, de como funciona aquela refrigeração atrás da geladeira, só uhum, que eu sabia que refrigerava, sabia que aham, o gás passa ali. Falei assim, a gente podia pensar em alguma coisa assim, fazer uma refrigeração dessa para a CPU do computador. uhum, Porque, porque tem ali.
faz a refrigeração, tal, não sei o quê, mas só tinha que pensar no problema da água. Falou assim, não dá para fazer, não sei o quê. Você tem certeza, tal, não sei o quê? Pô, a gente ia ganhar um dinheiro com isso. Não dá não. Aí hoje em dia tem water cooler, Isso. que a água fica lá É, girando e fica é, refrigerando. é. Então, Não, parasse, só pô, perdi uma grana é que eu não foda isso, sabia, não porque tinha conhecimento. é foda. Isso você fez eu lembrar do negócio no final, quando terminou a banca, foi aquela merda, assim, eu fiquei mó mal, tal. Aí, beleza. Cara, passaram-se 5 anos, e todo mundo, assim, os outros professores de chavaram, falaram que essa máquina fazia sentido, cara, bababá, quer dizer, Uhum. falaram que era coisa de engenheiro, não era coisa de design aquilo. Aí eu lembro que uma professora minha, que é a Tereza, que gostava do projeto, cara, 5 anos depois, ela mandou um trabalho que ela viu na Inglaterra, um aluno fez a máquina e a Electrolux comprou. Era igualzinha a minha. Era igualzinho a sua. Porque o que eu usava era tecnologia de bico aspersor, era uma tecnologia de tipo de bico de pintura, eu usava e direcionava. Falei, cara, Uhum. ela mandou, falou, cara, olha isso, não é igual a sua? Eu falei, cara, é igualzinha. O puta merda, cara. E era barato, sabe? O mais engraçado é que era barato. É bem isso, né? Uhum. Eu brinco com. Uma coisa que eu brinco com os alunos é o seguinte: eu lembro que na época da minha faculdade, a gente pensava muito nessas coisas de tendência do futuro, né? O nosso vídeo referência era aquele vídeo da Philips, né? O que é o futuro, que eu acho que é de 89, 90, que tinha umas roupas, umas coisas assim. Uhum. E aí a gente ficava, mas imagina quando a gente conseguir controlar as coisas no ar, assim, né? E eu lembro que a gente ia pesquisar, era caro pra caralho, era assim, coisa de milhão pra você fazer. Com a mão você movimenta as coisas no ar, né? Assim, tipo, pega o Uhum. objeto, movimenta tal. E com essa interação. Aí eu brinco, né? Falei, é engraçado, né? Aí a gente foi falar com engenheiro, um monte de gente, falando que era caro. A gente falou, não, impossível, não adianta propor, isso não é coisa, né? E hoje em dia você tem o Kinect, né, cara? Que custa 300 É, real. Tipo, que faz a mesma é. bosta, sabe? Desde o 360. Então, é engraçado essa visão. Mas, cara, que muito doido, cara. E esse trabalho aí, mas esse trabalho aí do câncer, uma coisa que eu fiquei curiosa, você fez para alguma instituição? Ou você fez como Não, material livre, por exemplo? eu fiz para o TCC e depois eu pensei, né, em aproveitar, mas também nunca levei para frente. Deixei, deixei de lado. Postei, eu até pensei depois em refazer, e porque como foi um TCC, né, os desenhos estão feitos à mão. Eu peguei, fiz à Hum, mão, o negócio foi bem artesanal. Aí eu peguei, fiz a arte final na mão porra. e pintei no Photoshop e nunca vetorizei, nunca ficou bonitinho, nunca levei para frente. Talvez se eu levasse, né? Tem É alguém. É aquela o tipo história. de, é o Pode tipo falar. de coisa assim que eu fiz, mas nunca pensei assim, vou ganhar grana com isso. É porque eu acho que o nosso Eu queria foco não é ser esse, outro cara, lado. às vezes. Eu acho que o nosso foco não é esse. É, Engraçado. O foco do designer, sabe? O foco do designer tem que ser realmente criar e as empresas pagarem bem. Essa que é a verdade. é. Para essa criação. Porque realmente o nosso foco é esse, cara. E é engraçado. Também, Uhum. nossa, quantas ideias. Essa daí foi uma, e outras ideias que a gente teve que eu falar, bicho, eu não. Já foi, já deu. Tipo, engraçado isso. Louco, cara. E hoje, quando você trabalha com isso daí, você comentou sobre cor. Cor é uma coisa que eu não sei para você, mas eu sou apaixonado, cara. Eu acho que cada vez que eu pesquiso, eu entendo menos de cor. Uhum. Você gosta dessa Eu, área do setor de cor? Como é que é? eu gosto muito de usar cor. Tanto eu tenho que ficar me segurando, né? Porque a gente pega projeto que não pode usar tanto. Aham. Mas uma coisa, hoje em dia você tem muito painel, né, que ele te dá já a paleta de cores prontas, né? Sim, sim. Você tem muita ferramenta que te dá a paleta toda pronta. E é uma coisa que eu gosto muito. Quando eu passo para o cliente, quando eu tenho um cliente assim que é um projeto que ele está aberto, eu acho que até na Núcleos, né? O Uhum. projeto eu passei uma Sim, paleta de cores bem sim, colorida, né? sim, E sim. eu passo e eu acho, ó, eu acho que seria muito bom você usar isso. Eu fiz um projeto agora, uma marca de pessoal que faz óculos, Tá. e assim, era coisa tropical. E peguei, fazia uma pesquisa danada com cor e eu passei uma paleta de cores para eles gigante e falei, ó, gente, vocês podem usar isso aqui tudo que vai ficar muito bom, muito legal. Porque eu gosto muito de cores, eu gosto de cores quentes, Uhum. aquelas cores bem puras,
nada muito Pastel. mesclado. O Aham, pessoal usa muito pastel também, eu não uso tanto. aham, Eu uso mais cores mais fortes. Você é pegou, verdade. passou o projeto lá do café, aí você Aham, passou o pastel. Eu, sim. eu tenho que ficar assim toda hora, é pastel, é pastel, é pastel. Não pode ficar me segurando, entendeu? Fica ali travando, não, tem que usar pastel, Por isso que você pastel, botou o pastel. negocinho vermelho que os caras piraram. É, E eu pirei também, achei muito louco. entendeu? Aí fica ali segurando. Quando eu pego alguma coisa de moda, alguma coisa que é estilo feminino, que você tem que usar essas cores mais leves, eu tenho que me segurar. Porque eu gosto muito de ficar usando essas cores mais impactantes. Qual Essa estilo de coisa arte de você curte, contraste. cara? O pop art mesmo, assim, nessa pegada? Eu não tenho uma preferida. Uma coisa que eu gosto muito é aquele contraste londrino, né? Que eles usam amarelo e preto, usam Ah, vermelho e amarelo, essa coisa assim, aquelas placas da União Europeia, aquela sei. vermelho e azul, eu acho demais aquelas sinalizações. Eu gosto muito. Que louco, cara. Apesar de ter feito artes visuais também, uma pós de artes visuais, eu não sou tão bom assim, falando sobre estilo. Ah, essa coluna aqui é romana, é grega, é não Não, sei o isso aí também quê. não. É quando eu falo muito pro pessoal, né? O brasileiro ele não consegue. Lá fora você tem o fulano de tal que é famoso, ciclano, ciclano, ciclano. Aqui no Brasil a gente não tem tanto isso. É, e o Eles que tem o tentam. pessoal rechaça, né? É, você vai falar sobre design aqui, aí você não consegue falar sobre um cara com cor. Aí Uhum, você vai falar um nome, eu vou falar assim, não sei quem é, tal, não sei o quê. A gente não tem unanimidades assim aqui. sim. E eu acho isso problemático. A gente foi, como estava falando lá do abstrato, você vai falar dos caras lá, aí você fala assim, nossa, o cara é conhecido, né? Nunca ouvi falar sobre esse cara. Uhum, Eu assisti Abstrato assim, nossa, eu nunca vi. O cara lá que faz projeto de carro, eu nunca sim, ouvi falar. sim, O da agência, sim. se não me engano, é uma mulher da agência, que é mulher famosa, tal, não, eu nunca ouvi falar. Porque a gente fica meio fechado, a gente tem o nosso estilo pode ser parecido com alguém, tem uma inspiração, mas a gente não conhece o trabalho da pessoa a fundo. E você acha que isso acontece por quê, cara? O que que você desconfia? Eu acho que a gente tem eu não sei, eu acho que a gente é meio desinformado. Porque se você reparar, a pessoa vai para Portugal, Uhum, aí ele vê o estilo de Portugal. Aí fala, o estilo europeu é assim, tal, não sei o sim. quê. Só que aí o cara vê o estilo de Portugal. Até na Europa a gente não consegue fechar um estilo. Eu passei 6 semanas em Munique. Tá, E a gente vai analisando as coisas, o que você vê em Munique, você não vê em Portugal. sim. E o que você vê em Portugal, você não vai ver na Espanha. Você vai vendo, a Espanha tem cores bem fortes. Uhum, Em Portugal você vai ver um vermelho, um verde e aquela coisa bem marcante do português, uhum, que também tem muito em Minas. Aquelas fontes mais góticas, você vai sim. ver esse tipo de coisa. Na Alemanha não, na Alemanha você vai ver uma coisa muito tradicional, nada impactante. O brasileiro, como ele é muito miscigenado, a gente só vai determinar um estilo assim, falar, nossa, o meu estilo é esse. Quando a Vai gente pro vai para fora, regionalismo, na verdade, né? Às é, vezes. É. aí aqui como a gente tem muita facilidade hoje em dia com banco de imagens, esse tipo de coisa, e a gente tem uma necessidade de atender muitas demandas, aí a gente tem essa miscigenação de empresa, uma empresa que trabalha de uma maneira, outra empresa que trabalha, a gente não consegue fechar, e a gente não consegue ter um cara que é inspiração, porque quem que trabalha com um nicho só de coisa hoje em dia? Você vai ver o cara trabalhando com um nicho de coisa, o cara é o X, o cara é o Y, o cara é design gráfico, aí ele pega um cliente, ele fica naquele cliente lá. Aham. Qual é o estilo do cara? O estilo do cara é aquele cliente. O cara ele vai seguindo o cliente e vai seguindo aquela vertente. Se o cara largar aquele cliente, ele muda completamente o estilo dele. Porque a empresa ela não chega assim, pô, gastamos do seu estilo. Ela pega, olha para você e fala assim, gostamos de você, você pode fazer o que a gente quer. Uhum. Entendeu? Ela não olha para o estilo do design. Por isso que a gente não tem tanta característica assim de ter É, um é, cara. é.
Até você vai olhar essas É grandes verdade. agências, as grandes agências, elas fazem trabalhos muito bons para pessoa específica. Você não olha para um trabalho e fala assim, não, esse trabalho aqui é do fulano É da dessa agência agência. tal. É. Você olha para esse trabalho aqui é do cliente, é da Coca, da TIM, é da Vivo. Você olha para Para marca, né? A marca acaba. para a marca, você não vai ver. Por isso que a gente não consegue ter um cara que a gente vai. Puta, é verdade, Esse eu cara. acho um problema no design. É um problema mesmo. É verdade. Na arte, você vai num pintor, você sabe o que, que o pintor faz. O Marcelo Eco, você vai contratar o Marcelo Eco, teve um jogador que contratou ele para fazer um grafite na casa. Uhum. Ele sabia que ele ia fazer o estilo dele para o time dele. Uhum. E não que ele ia fazer o que o jogador queria. De certa forma foi o que o jogador queria, mas era o estilo dele. Sim, no Por estilo isso que, dele. É. por isso que no design a gente não consegue pegar e ter um cara que é aquele cara. Eu acho que esse é um problema sério, cara. Eu não sei se, às vezes, analisando quando a gente faz pesquisa, né? Tipo, de vários projetos que foi feito, tem uma mania assim do brasileiro dele sempre querer falar que botou a mão na coisa. Então, tipo, isso aí que você está falando é muito sério com o cliente. Tipo, o cliente te contrata, você sabe fazer aquilo lá muito bem, você tem a habilidade, você faz, mas o cara sempre quer dar o pitaco dele. Ele Uhum. nunca pega e aceita. Ele diz, não, mas isso aqui pode estar mais para a esquerda. Bicho, tipo, tanto faz. Não, mas é para dizer que eu ajudei, sabe? Eu acho que tem muito isso. Tanto que tem uma coisa curiosa um tempo atrás, você fez eu lembrar uma coisa interessante que foi a questão de contratação de empresas internacional, né? Então, quando você é chamado ou chamam alguma empresa lá fora, chama você, ou com cultura internacional, mas aí eu não tô falando cultura mesmo, cultura do negócio, né? Que ele não contrata designers, assim, fala, olha, eu tenho o Hulk, tenho a Ailton, tem não sei quem, tem não sei quem, tem esses caras aqui que fazem design. Eu tô querendo fazer Uhum. um design de produto. Vamos ver, vou contratar o Ailton, tá ligado? É um negócio Uhum. assim. Eu falo, cara, o cara não é um especialista nessa área. Assim como chamar eu para fazer gráfico a fundo, não é comigo, cara. Gráfico não é comigo, né? Quando ele chama um cara, um designer, para fazer algo específico pelo estilo dele, você vê que é um designer que se mistura com artista. Uhum. Entendeu? Aqueles. Eu não vou lembrar agora, eu sou péssimo com nomes. Relaxa. Aquela campanha que eles fizeram, que eles botaram um monte de vaquinha, cada um Hum, tinha um tipo. sim, Esse aqui sim. foi o design, esse aqui foi o artista, tal, não sei o quê. Cada um tinha o seu estilo. Mas você Uhum. vai ver os caras, são os caras que eles trabalham, mas eles, como artistas, se impõem. Então, você mistura ali, você tem um design, mas tem um artista que fala mais do que o design. Uma área do design que o cara, de fato, ele coloca o estilo dele é na área de vídeo. Você vai ver o cara, ou vai ver o portfólio do cara, o cara tem esse estilo. O É cara faz esse verdade. tipo de trabalho. Aí a empresa vai lá e contrata o cara. Mas no design, não. Como a gente faz muita coisa para muita empresa, a gente não consegue determinar. Se o cara é só design, ele não consegue deixar ali o estilo dele. Nossa, é Isso é um verdade, cara. pensamento meu, né? Não, mas é Não verdade, assim o trabalho dos outros. Não, é verdade, é bem interessante porque, por exemplo, eu tô lembrando a própria Alessi, vai, internacional, que foi uma empresa que todo mundo acho que deve conhecer, a Alessi. Uhum. Ela, cara, eu lembro que ela chamou vários designers para fazer linha de objetos para eles, mas era assim, tinha que ser a cara do designer. Tanto que você Uhum. tinha lá as cafeteiras do Giovannone, tinha do Flip Stark, que você olhava e falava, cara, é do Flip Stark, é do Giovannone, para Alessi, sabe? Uhum. E é verdade, no Brasil você tem um pouco de dificuldade, tipo, por exemplo, a gente cria uma linha, beleza, aí vem um outro design, que você chama o cara, porque o cara é bom numa área, parece que você acaba querendo moldar do jeito que o cliente quer, e não do jeito Uhum. que seria a melhor opção. É verdade isso, cara, é bem sério, e é sério isso, porque a gente acaba caindo simplesmente como pro olhar do cliente, quando você está falando isso, eu estou refletindo aqui que você acaba caindo para o cliente simplesmente como ferramenteiro mesmo. O cara fala, não, eu quero que faça isso, quer dizer, tipo, né? Porque a gente sofre isso até quando a gente vai ter que dar o palpite na coisa que a gente manja pra caralho. Fala, meu, isso não É, vai funcionar, velho. Vai dar merda. Não, mas eu quero. Puta, tem um momento que você fala, tá bom, né? Você vai fazer o quê? Vai ficar com o cara eu, enchendo o saco? Não vai, né? eu acho que é um problema assim, também de ter que trabalhar para sobreviver, né? Sim,
Porque Sim, se você com vai ver certeza. lá fora, os caras, eles trabalham, mas eles têm muito tempo. Eu tenho amigos que moram lá fora, aí você vai ver o cara trabalha todos os dias. Mas aí o cara tá sempre postando alguma coisa que tá no parque durante o dia. O cara ele tem a liberdade até no trabalho, né? Porque muita gente eles fazem home office. Até antes Uhum. da pandemia, É, fazia bem home antes, office. Sem, ia na empresa 2 vezes por semana. O cara ele tinha uma liberdade. Ah, o cara tem que fazer 8 horas por dia. Mas o cara fazia 8 horas por dia de 8 às 10 da noite. O cara Uhum. tinha liberdade. E esses caras, eles têm mais tempo de criar o Sim, estilo deles. sim. Aí o brasileiro, vou dar um exemplo do Rio, né? Você mora em Caxias, você trabalha numa agência no centro do Rio, você leva 1 hora e meia para chegar no trabalho. Aí você vai numa condução cheia pra caramba. Aí você vai voltar do trabalho, você mais 1 hora e meia, você já gastou 3 horas 3 horas. só para chegar no trabalho numa condução cheia e ele tendo que correr na agência e fazendo, correndo atrás, correndo atrás. Pô, você vai, não, tô inspirado aqui, vou criar. O cara tem que ter muita força de vontade. Sim, é Entendeu? verdade. Porque o cara chega em casa acabado. Aí ele vai ainda fazer os freela dele. É, Aí o cara não tem tempo de pegar e falar assim, pô, tô fazendo aqui uma parada que eu gosto. O cara entra no automático ali, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. E no design você tem que estar ali só atualizando. E ainda a gente ainda tem outro problema, que no Brasil não basta só ser design gráfico. Você tem que, você tem que saber Photoshop, você tem que sim, saber Illustrator, tem que saber CorelDRAW, é você tem que foda. saber Premiere, tem que saber After. Aí você vai olhar lá no requisito lá. Se souber Motion, também é muito bom. Se você souber fazer um cafezinho sem açúcar, mais doce, é muito bom também. Tudo isso, home office, mas vindo 5 vezes na empresa. É. Ah, você tem que fazer muitas coisas, e é aquela coisa, né? Quando você faz muitas coisas, você acaba não fazendo nada, uma só com perfeição. É, é foda, é foda. Ou você come muito tempo, é verdade, cara. Ah, ainda tem E assim, os caras pedem isso tudo, aí tem o X, tem o Y, e ainda programar, saber Java, é, é. meu filho, Relaxa, bater na relaxa. porta. Se quiser abrir pra ele, abre, cara, fica tranquilo. Aí a gente não consegue conversar mais. Aí você tem que saber muita coisa. Por isso que o brasileiro se dá muito bem lá fora. Sim, sim, Né? sim. Ah, o pessoal fala bastante disso, é verdade. Hoje eu estava conversando com a menina, a gente está aí pesquisando para ver como é que para ir para fora, para ir para Portugal. E ela estava falando que os portugueses gostam muito de design brasileiros. É, tem um amigo meu que tá lá há Então, 5 anos, cara. porque os caras se viram. E os caras fazem algo sensacional. Mas como a gente tem que lidar com muita coisa, entendeu? O brasileiro se vira em qualquer lugar. O cara é design. Se ele tiver que fazer serviço braçal, ele vai se virar e ainda vai continuar no design. Ela estava contando, né, a experiência do rapaz. Ele é designer, ele foi para lá, começou a trabalhar em obra, né? Aí ele ia para casa, fazia os freela dele daqui, do Brasil, e depois ia entregar pizza. Era o cara que se virava. O brasileiro é assim, né? Ele se vira. Por isso que quando o brasileiro, o design, vai para fora, ele é muito bem visto. Porque o cara pega, pô, precisa editar um vídeo. Lá ele vai ter o cara do vídeo. Ah, Uhum. não, mas eu sei editar vídeo também. Ah, eu preciso fazer uma ilustração aqui. Ah, mas eu também sei fazer. Ah, preciso trabalhar aqui e fazer um vetor. Ah, eu faço também. Preciso fazer uma capa. Faço também. E o 3D? Ah, 3D eu estou aprendendo, mas se quiser, semana que vem eu já faço. Semana que vem eu já faço, é bem por aí. É Ah, isso aí. É por muito isso que o louco isso, brasileiro cara. ele não consegue fechar a identidade dele, porque ele é muito multiuso. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, né? Sim, 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 sim. Sim. É difícil focar, cara. Quando eu decidi focar, que faz um tempo, aí uns 7 anos, foi difícil. Porque hoje eu consigo trabalhar com parceria. Então, assim, meu, ó, que nem eu falei aqui, o Ailton que prepara tudo que é gráfico nosso, né? O Uhum. máximo do gráfico que eu chego é posicionamento estratégico de marca e logomarca. Logotipo, Uhum. logomarca aí é a discussão eterna, né? Sei É. lá. Para mim, eu gosto de chamar de logotipo simplesmente porque logo me lembra a imagem e tipo me lembra a tipografia, só por isso. Uhum. Mas Vou chamar de marca. chama de marca, sei lá. Eu não vou nem. Se quiser, a gente pode entrar na discussão, mas. É,
Mas é o máximo, mas assim, para finalizar, saber da arte de finalização, saber das coisas, eu acho que aí que eu acho que a gente pode trabalhar em junto, sabe? Eu acho que o design em si, quando a gente fala do Brasil, existiu muito essa briga. Eu lembro quando eu me formei, era uma briga muito de foice, com assim, comparação de laranjas com bananas, sabe? Quer dizer, o design gráfico vender coisa de produto que o cara não sabe e fazia umas merda, ou o design de produto querer vender gráfico que ele não manja, né? Manja assim as especificidades e fazia umas merda também, sabe? Então, eu acho que é uma coisa que talvez possa dar uma melhorada. A intenção do podcast era um pouco isso, sabe? Falar, cara, tem tanta gente trabalhando em tanta área diferente, cara, que saiba quem que você vai contratar, porra. Às vezes vai ter que contratar 2 escritórios, ponto, né? A gente fizeram isso com a gente, né? A gente terminou agora o ventilador pulmonar, a gente trabalhou em parceria com a Criategia, que me chamou, que era do Marcos Batista e do Felipe. E daí falou, cara, a gente vai desenhar, dar o estilo tal, mas você que sabe montar design, fazer o negócio subir, montar essas coisas. A gente foi até a empresa e avisou. Tipo, olha, são 2. Para uma marca agora de café que eu não posso. Até posso falar, Três Corações, a gente fez a mesma coisa. Ia ter que desenvolver lá uma nova linha de um produto lá deles. Cara, ó, a gente vai desenhar tal, mas tem um cara especialista só nessa parte. Então são 2 escritórios que você está chamando, tá? São 2 escritórios que vai ser contratado. Eu acho que também vai depender um pouco da gente puxar essa coisa, você não acha, cara? Porque é muita sacanagem, cara. Mas acontece, o cara não quer perder, né? Então, cara, mas puta, a longo prazo a gente sabe que perde, né, cara? Perde. A gente sabe que dá merda. Você pega um projeto que você deveria dividir, deveria ter mais gente. Aí o próprio cliente, ele pega e joga tudo para você. Isso. Entendeu? Aí a pessoa fica assim, pô, vou falar, não sei o quê. Aí ele pega vou chamar um conhecido aqui, chama o conhecido, esse conhecido deixa ele na mão, aí o cara atrasa, aí o cara tem que ficar evitando falar com o cliente. Eu já vi projeto que o design estava evitando falar com o cliente. Sim. O cara sumiu. Sim. Mas sumiu por quê? Porque ele pegou mais coisas do que ele deveria. Ele deveria ter feito isso. Falar, não, essa parte aqui de produto é outra pessoa que vai fazer. Eu faço a parte gráfica. A parte da gráfica é outra pessoa que vai fazer. Que é uma briga eterna. A gente de gráfico, a gente que faz a parte gráfica, a gente sempre tem uma briga eterna com o pessoal da gráfica. Porque a gente faz um arquivo, esse arquivo vai para a gráfica e outra pessoa vai mexer. Quando certo, deveria a gente já ter o cara falou assim, a gráfica, eu vou trabalhar com a gráfica A. Aí a gente chegava e falava, qual o formato de arquivo? Como é que você quer? O que eu faço que tá para te mandar? Aí a gente manda, aí o cara pega o PDF que você fez no Illustrator e abre no Corel. Aí fudeu tudo. Aí, não, peraí, esse arquivo aqui tá com problema, não sei o quê, não tá abrindo, não sei o quê. Mas a gente não sabia que o cara ia usar Corel. Eu já vi uma vez o cara fazer isso. Eu levei um negócio para imprimir, o cara pegou o arquivo e arrastou para o Corel. Eu não sei o que aconteceu, a versão do Corel que o cara usava, que o arquivo ficou pequenininho. Ele pegou, não, esse aqui tá pequenininho, tá todo errado esse arquivo. Eu falei, não, foi eu que fiz, tá certo. Não, tá errado, tá não sei o que, não sei o que. Não tá errado porque você tá arrastando aí. Se você não arrastar, vai imprimir certinho. Aí começou aquela discussãozinha, o cara fez o que eu falei e deu certo. Nossa, eu brigo demais com gente de gráfica, cara. Não, cara, eu brigo muito com o pessoal de produção, porque produção acontece isso. A gente tá com um projeto aí que o maior problema, o maior pepino dele está sendo definir a forma, e a forma a gente definir a produção. A gente define a produção, aí o cliente vem com uma ideia de uma outra produção. A gente avisa, fala, cara, tudo bem, mas vamos ter que pegar e ajustar. Tipo, depende de onde for produzir, é como a gente vai fazer. Tanto que em gráfico a gente chama de arte finalização, para a gente chama de finalização, né? Aliás, detalhamento, desculpa. Para a gente chama de detalhamento, que é quando você vai ver todas as coisas, qual é o tipo de arquivo, saída, formato, tudo mais. A gente costuma perguntar, mas isso dá, cara, isso dá um pau, isso é sério, assim. E eu acho que também vai muito uma coisa que eu percebo é a incompetência do cliente, né? Que é ele não perceber que da fase de criação, que é quando eu estou apresentando uma proposta, uma ideia, um conceito, por mais que esteja bonito, lindo, maravilhoso, dali até a produção você tem um chão, que é, pô, aprovou? Agora a gente vai começar a partir para
quero foto melhor, quero texto final, quero não sei o que lá, né? Eu até estava comentando aí com o Song, né? O sócio aí, só para quem... Eu acho que o pessoal já sabe quem ouve, mas meu sócio, e tá comentando sobre o projeto aí do chá que a gente tava fazendo, e eu tava comentando que eu falei, cara, que engraçado, né? A gente começou a fazer a arte final, o Ailton ficou fazendo a arte final, tal, a gente falou para o Ailton participar de algumas reuniões para tipo os caras falarem direto e não ter aquele telefone sem fio. Por mais que eu conheça, eu posso estar entendendo errado. E aí, cara, foi uma correria um mês aí, tipo, vai arte, entrega, faz, não, eu quero a caixa, quero. Assim, toda semana tava, né? Sempre querendo ver alguma coisa. Aí, beleza, vamos lá, fez tal. E, cara, demorou 2 meses aí, então é isso? Para chegar o código de barra. Sabe? Aí você fala, o cara é uma besta. Não, é que demoram as coisas. O cara teve que homologar o código de barra, a gente sabe do trâmite. Tem que homologar, tem que verificar, tem que pagar o valor para código de barra, tem que gerar para o produto, tem que especificar que produto que é, de onde vem. Então, tudo isso é um trâmite que demora. As pessoas acham que, tipo, viu a arte, já está no final. A mesma coisa para o produto, né? Tem uma coisa boa de impressão 3D, das impressoras 3D, que agora eu subo o produto aqui e apresento. Ontem mesmo eu apresentei um pote de comida pro meu cliente. Ele veio, eu apresentei. E o engraçado é que está acontecendo a mesma coisa. O cara olha e fala, então isso aqui é só produzir. Fala, não, agora você vai decidir. Você quer fazer essa base assim ou assado? Né? Você quer fazer cerâmica, quer fazer injetar? O que você quer fazer? Porque eu vou finalizar o arquivo em cima disso. Enquanto você não decidir, a gente não consegue finalizar, né? Então são... E aí que eu acho que é a coisa engraçada, né? Que bate muito naquilo lá que você estava falando, que é... Às vezes o cliente também não tem noção, o cara contrata sem noção, né? Então, sem noção de que tem um timing para isso, que tem decisões que dependem dele, né? Não é só do que a gente está falando, mas depende dele entender que existe um prazo, né? Mas é muito louco isso. Legal, Wilton. Cara, queria te agradecer para caramba, né? Essa entrevista foi muito legal, não saber desse teu lado artístico, esse teu lado artista, legal para cacete, bom saber, cara. Tem coisas aí que são interessantes. E, cara, eu queria agradecer a parceria, o puta trabalho que você está fazendo, que a gente tá gostando pra caramba, meu. Cara, depois dá uma olhada lá na Núcleos, ele fez o trabalho da Núcleos, nosso logo, foi foda, cara. Foi foda. É bem essa coisa da cor tal. Inclusive, até falando ao vivo aqui, ele fez um negócio, a gente olhou e falou: cara, mas não tá dando tanta noção de tal coisa. Ele falou: olha, eu vou diminuir, né? Que era as elipses e tal. Vou diminuir, mas vai ficar ruim, que eu já fiz o teste. Eu falei, tá, mas você pode diminuir? A gente perguntou, ele falou, posso. Aí ele diminuiu, a gente olhou, cara. Eu olhei pro Song, na hora que ele mandou, deu 5 minutos, eu mandei pro Song e falei, cara. Tá muito bom o que o Ailton tinha feito. Tá uma bosta isso aqui, não dá para ver. Volta pro outro, volta. Beleza. Foda-se. Muito bom, cara. Eu que agradeço, cara. É uma parceria muito boa. Quanto mais que vocês sabem muito, você trabalha com produto, vocês sabem muito, você é professor. Se Deus quiser, um dia eu vou entrar para a vida acadêmica. Cara, entra. Entra que é bom. Eu vou fazer o mestrado. Mestrado. Aqui no local que eu estou, não consigo fazer, né? Eu estou no Governador Valadares atualmente, e aqui eu só quero saber de educação física e parte administrativa. Aqui não tem nada de design. O curso de design que tinha aqui acabou. Aí o engraçado é que aqui tem muito designer. Muito editor de vídeo também. Mas eu tenho um desejo mesmo de ter a vida acadêmica porque eu gosto de conversar sobre design, gosto de falar sobre design. É muito gostoso. Você manja, Cara, uma dica que eu posso te dar é o seguinte, eu também fiquei nessa, aí teve um momento que eu tive uma oportunidade lá na São Judas de pegar uma bolsa para arquitetura, e daí eu fui fazer mestrado em arquitetura. Então, assim, de repente vai para um mestrado, você pode até para um setor que você gostaria de estudar, vamos dizer. Eu tava perigando fazer o seguinte, porque em design estava difícil de achar algum mestrado, né? Era muito longe, ou era fora de mão, ou era tipo, eu não conseguia tantas facilidades. Aí eu achei esse de arquitetura da São Judas, e que eu ganhei a bolsa, e tinha o da PUC, que eu tinha pensado em fazer um mestrado em psicologia. Por causa dessa questão da psicologia do usuário, sabe, desses estudos que a gente faz. Eu falei, cara, vou me aprofundar nisso. Às vezes vale a pena fazer isso, viu, cara? Você já faz um mestradinho ali, nesse canto, numa área que você até curte, mas beleza, sabe? Tipo, de arquitetura eu usei a minha pesquisa de campo com a principal ferramenta que a gente usa em design. Então, uma dica que eu podia te dar é isso, cara. Vai, sei lá, faz um mestrado. Com mestrado você entra na faculdade, beleza.
É uma dica. Eu demorei muito para tomar essa decisão. Falei, não, cara, deixa eu achar de design. Aí tava batendo lá na porta, um ano antes já. Falou, a gente dá a bolsa aqui na São Judas. Falei, tá bom, cara, legal, mas será arquitetura? Até um dia que eu falei, vou fazer. Tipo, faz isso, sabe? Né? Curti. E mestrado, cara, posso dizer um negócio? Mestrado, ele é decepcionante num ponto, né? Que ele é muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer o mestrado, eu queria falar sobre o cowork, que era o cowork, uma nova forma de trabalho. Eu gostava da ideia, porque eu falei, como é arquitetura, eu vou falar sobre métodos de trabalho. Eu já trabalhava home office, cara, desde quando eu saí do Nó, 2009. Sempre trabalhei home office, né? Então, só quando eu encontrei o Song, que a gente fez a parceria em 2017, que a gente tinha um espaço, mas depois também voltamos para home office, a gente viu que não valia a pena, né? O gasto disso. E daí foi engraçado que eu falei, vou trabalhar com essa história do cowork aí, que é melhor. E daí eu fui para essa linha de pesquisa. O que foi decepcionante no mestrado? É que o mestrado é basicamente assim, é a primeira etapa do design. O mestrado é exatamente a primeira etapa que a gente faz no design. É levantamento de dado e acabou. Tanto que eu cheguei no final do meu trabalho e falei assim, não, mas já tem algumas conclusões. Não é momento de você concluir. Para concluir, para chegar às deduções de conclusão de tipo, então, portanto, é isto, portanto, vai para esse caminho, aí você vai para o doutorado. Então, para a gente que trabalha com design, sendo bem honesto, para quem trabalha com UI, UX o tempo todo, que é o que eu sempre falo, essa porra dessa pesquisa, pronto. Com pessoas, cara, até tranquilo, porque, na verdade, ele vai falar assim, eu quero que você pesquise mais a fundo, qual é a referência, né? Onde é que você tirou isso? Pesquisa a fundo esse ambiente, esse dado, esse elemento. Aí você pesquisa, você traz a pesquisa, organiza ela, pronto. É como se fosse aquela primeira etapa de pesquisa nossa que a gente organiza tudo e deixa bonitinho, né? Então, tanto que até no meu trabalho eu fiz lá uma conclusão, mas não precisava da conclusão. Que eu falava como é que funcionava, então, portanto, como é que funciona o cowork, né? O que eu descobri? Falei, não precisava desse capítulo. Eu falei, mas como assim? Como é que eu vou pesquisar e não vou chegar a uma conclusão, porra? Meu Deus, eu preciso fechar as coisas. Porra, meu, eu preciso dar soluções. Aí eu falo que foi meio decepcionante por isso. Eu falei, então é isso, Mas o legal foi aprender a organizar o estudo, cara. É legal. Então, assim, o que eu ia te falar às vezes, até na própria educação física, eu sou pirado. Você fala, educação tem aí, tá? O que eu posso estudar? Sei lá, corpo humano, anatomia, alguma coisa assim, para dentro do coisa, gesto, sei lá. Será que tem alguma área que eu posso me envolver? Cara, aí de repente você vai para uma área de pesquisa tua, cara, falando sério. Daí termina isso aí, você já consegue dar aula e tal. E, tá precisando, cara, tá precisando de gente que trabalha no mercado e tem essa noção que você tem. É isso aí. Quer deixar um recado final aí pra galera? O teu colega que ajudou com o computador. Quero deixar um recado aí para os alunos, para você que está começando no design. Não desista, faça um mundo melhor. Vale a pena? Não vale, financeiramente não vale. É uma relação danada, financeiramente não vale. Até hoje vou tentar não ser injusto. Não conheci nenhum design rico, mas use o design para um mundo melhor. Bom, você se torna a primeira geração disso. Beleza. Obrigadão, Ailton. Valeu, queridão. Valeu pelo convite. Imagina. Foi de boa, né, cara? Foi tranquilo. Obrigado, cara. Foi do caralho. Valeu. Valeu, cara. Tchau, tchau.